Neste vídeo de número 2, estamos publicando a profecia antiga que destaca os sinais da segunda vinda de Jesus. Ouçamos o final desta profecia. O chefe da igreja mandará que em todas as igrejas se expulsem os demônios com sua oração. A igreja terá certo sossego. Satanás irado usará seus servos e servas e conseguirá fazer com que esta oração seja retirada das igrejas e assim ganhará forças. Todos os sacramentos serão desprezados por um grande número de sacerdotes. Os bispos não terão controle sobre os padres, que brigarão uns com os outros, uns até se matarão. Bispos e padres estarão acomodados com o pensamento de que Cristo está na igreja e não permitirá que ela seja destruída. A acomodação nesta verdade os prenderá nas trevas de muitas negligências e pecados. Cegos e dignos de castigo eterno, eles se ocuparão de coisas, leis e assuntos de que nada servem. Nestes tempos, os gananciosos quererão o dinheiro da igreja. A igreja se manterá firme, pobre e santa, pelos poucos bispos e padres que se manterão firmes na verdade do Evangelho. Os poucos fiéis sofrerão muito, mas nada os derrotará, pois Jesus Cristo estará com eles. Eles serão muito incompreendidos, caluniados e perseguidos. Serão traídos pelos padres e bispos que procurarão sua glória pessoal. Nos templos e igrejas, as pessoas entrarão com roupas desrespeitosas. Vigiai, porque estes são os sinais mostrando que está próxima a vinda do Salvador. Nestes tempos de grandes tribulações, Satanás estará solto, indo e vindo, dentro e fora da igreja, dos governos, das famílias, das cidades e das ruas, caçando almas inocentes e de grande pureza. Os que amam a Deus nestes tempos que virão, deverão ser humildes, para não caírem com as tentações de Judas Iscariotes. Quanto mais se aproximar o tempo do Anticristo, mais demônios sairão do inferno para destruir a inteligência dos homens. Os bons serão atormentados de muitas tentações e poderão se perder. A violência aumentará sem que ninguém possa dominar. Serão feitas leis e aumentarão o exército, mas nada poderá diminuir a violência. Haverá desordens em toda parte. Os homens se sentirão incapazes, mas não se humilharão diante de Deus e nem se arrependerão de seus pecados contra Ele. Estes homens depravados falarão de paz, esperarão a paz, mas é a guerra que virá quando as nações descerem ao vale de Josafá. Haverá terremotos pequenos e irão ficando maiores. Serão poucos e depois serão muitos. Raios e inundações sobre a terra, fomes, doenças e pestes, coisas espantosas e grandes sinais no céu. Geração cega não saberá ver os sinais dos tempos. Como Jerusalém será destruída por não querer conhecer os sinais dos tempos. Até pessoas espirituais terão dificuldades de compreender os sinais dos tempos pela comparação da figueira. A maioria das pessoas cristãs não pressentirá que o verão está próximo, mesmo com os ramos tensos e o crescimento das folhas. Surgirão doutrinas mentirosas para divertir os homens, mulheres e crianças, que se deixarão perder sem perceber. Os velhos terão demônios como professores dentro de casa, e as crianças o terão dentro e fora de casa. Quanto mais se aproximar os tempos do Anticristo,
mais perigo de perder a salvação ocorrerão os cristãos, pois Satanás se decidirá notadamente em destruir a fé, o amor e a fidelidade deles a Deus, à igreja e aos irmãos do mosteiro. O próprio Satanás expulsará os cristãos de dentro da igreja e dos mosteiros. Padres e bispos receberão como ajuda pessoas enviadas pelos demônios, que dirão querer ajudá-los, e eles acreditarão. Estes filhos do demônio farão muito mal dentro da igreja. Satanás incomodará os cristãos fracos, para que não mantenham sua fé, amor, fidelidade aos seus irmãos de religião dentro dos mosteiros. Muitos cristãos pegarão o arado da salvação de suas almas, mas não aguentarão o calor das provações e tentações. Milhares largarão o arado, crendo em ensinamentos do anticristo, de que Deus é amor e os perdoará, sem crerem na justiça de Deus, que recompensará a cada um segundo as suas obras. Eles viverão na igreja como tíbios, e assim serão transformados em filhos e servidores do demônio pelo próprio Satanás. Faltarão pastores tementes a Deus, por isso muitos perderão a fé. Quem a procurar tentará se afastar do mundo, mas poucos encontrarão os raros oásis de santidade no deserto de pecados do mundo. Dos que encontrarem, haverá os que desprezarão por causa das tentações. As assembleias e seitas venderão riquezas e conforto aos gananciosos e desprevenidos. Encherão seus templos de pobres coitados, que se afastarão do caminho da fé. Caminharão para o inferno com estes homens que servem ao dinheiro. Dentro da igreja, muitos julgarão estar servindo a Deus, mas estarão servindo ao demônio. Isto acontecerá porque não serão pessoas humildes e renunciadas de si, serão pessoas que não suportam o sofrimento. Sem motivos, largam o arado e a cruz, não conseguindo ser fiéis à igreja. Não serão nem mão e nem pé, não serão nada. Quando quiserem ser o que Deus quer, não farão parte do corpo de Cristo, porque não quererão ser um membro destinado por Deus, que de um fez apóstolos, de outros profetas ou evangelistas, pastores ou doutores, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a construção do corpo de Cristo. Efésios 4, 11, 12. Haverá um caos dentro da igreja e dos mosteiros. A mão vai querer ser pé, e o pé vai querer ser a mão. O olho quererá ser nariz, e o nariz quererá ser ouvido. Dirão que, estando no corpo, são eles que escolhem onde ficar. E assim, a mão quererá ficar no lugar do olho, mas nunca conseguirá. Levados pelo espírito do anticristo, trairão uns aos outros, pularão o muro e fugirão dos limites estabelecidos por Deus. Serão mestres de si mesmos. Eles não compreendem nem o que dizem, nem as questões que defendem, apesar de se apresentarem como doutores da lei. Timóteo 1, 17. Assim como no tempo da provação de Saulo, na morte de Estevão, onde houve grande perseguição contra a comunidade de Jerusalém, e todos se dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria, com exceção dos apóstolos. Assim também os demônios farão grande perseguição contra os cristãos que viverem em comunidade, e conseguirão levar ao inferno todos os que forem fracos e covardes, como os discípulos que deixaram de andar com Jesus, que vendo a traição, perguntou aos 12 apóstolos:
quereis vós também retirar-vos? Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 67. Deus dará um tempo de misericórdia e de arrependimento aos homens, mas muitos deles não vão querer este tempo. Ao invés de se arrependerem e se voltarem para Deus, eles se entregarão às imundícies, às paixões animalescas. A verdade vai sumir, a luz vai se apagar, as trevas vão dominar os corações despravados do futuro, que não reencontrarão o caminho da salvação, mas estarão ao alcance da cabeça da serpente. No mundo será difícil ser casto e puro. A inocência sumirá até das crianças. Elas se prostituirão entre si e com os adultos. O maligno apresentará o pecado como vantagem. Ele oferecerá o adultério e a homossexualidade, a imoralidade, o ocultismo, a luxúria, a dissipação, a mentira, a devassidão, a cobiça, o dinheiro, a riqueza, os prazeres carnais, a violência e o crime. Muitos aceitarão, trocando o caminho estreito pelo largo, sem doer na consciência. Ficarão sem graças do Espírito Santo e sem sentirem a falta da água viva. E irritar-se-ão os pagãos, mas eis que sobrevirá a ira e o tempo de exterminar os que corromperam a terra, o tempo de julgar os mortos, de dar a condenação aos maus e a recompensa aos servos, aos profetas, aos santos, aos que temem o nome de Deus, pequenos e grandes. Quando os homens se entregarem livremente a Satanás e tudo parecer perdido, Deus abreviará os tempos, para que não se percam os escolhidos. De repente será derrubado e destruído o corrupto, os corruptores e seus seguidores. Então o ímpio se manifestará, mas o Senhor Jesus o destruirá com o sopro de sua boca e o aniquilará com o esplendor de sua vinda gloriosa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria!